Olá pessoal, eu sou Alexandra Nicolau, fundadora da True Brand, uma agência de branding e marketing que acredita no poder das marcas que vão além do reconhecimento. Marcas relevantes são aquelas que emocionam, criam memórias e se conectam profundamente com as pessoas. E hoje temos um episódio especial no True Connection, sobre um tema que define carreira e constrói histórias, reputação, mas não vamos falar apenas de currículos ou cargos. E para essa conversa inspiradora, recebo Clarissa Aguiar, executiva com mais de 22 anos de experiência no varejo, líder em transformação digital, gestão de produtos e mentoria de carreira, especialmente para mulheres em transição profissional. Clarissa, muito obrigada por receber você aqui, depois de mais de 10 anos que a gente terminou o IBMEC. Reencontrar você é um prazer, receber você aqui na True Brand, no meu escritório. Então, assim, quero te agradecer muito, pela sua presença. E, claro, que antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu queria, que você contasse um pouquinho pra gente sobre a Clarissa, se apresentasse, E, de novo, um prazer receber você aqui depois de mais de 10 anos que a gente não se via. Prazer é meu, Ale. É uma grande honra estar aqui. É uma surpresa te reencontrar depois de 10 anos, receber esse convite. Fiquei muito feliz, fiquei muito lisonjeada. Eu sou a Clarissa, para quem não me conhece, eu tenho 22 anos como executiva do varejo, sempre trabalhando com projetos de transformação digital, desenvolvimento de pessoas, equipes multidisciplinares, inovação, foco em gestão de produtos. A grande virada de chave foi há 2 anos, quando eu tive a minha filha, a Malu. A Malu foi o meu grande sonho de vida. Eu levei 7 anos para engravidar. Tudo mudou. Todos os meus desejos, todos os meus sonhos, eu ressignifiquei tudo, porque foi de fato, para mim, uma grande virada de chave. E eu precisei de fato revisitar a minha história, revisitar o meu conceito do que era carreira, do que é me tornar de fato uma grande executiva. Uhum. E está sendo até hoje uma grande transformação. Então, eu estou usando toda essa eu estou neste meu momento de vida, além dessa jornada de ressignificação, eu estou entendendo como que eu posso impactar outras mulheres com tudo isso que eu estou vivendo. Porque a gente começa a perceber no nosso entorno que existem muitas outras mulheres passando por tudo isso e muitas vezes todas passam por isso caladas. Então, o que eu penso hoje é como que eu posso usar isso como uma força que possa impactar positivamente outras mulheres. Uhum. É isso. Eu tive a oportunidade de conhecer, a gente se conheceu quando a gente fez a nossa pós no IBMEC, e eu lembro que quando a gente se aproximou, eu trabalhava na Sky, e você já era do Itaú, e ali era muito essa coisa do mercado financeiro, de você estar à frente de um grande banco. Então, assim, tudo isso muitos anos à frente do Itaú te trouxe essa coisa que eu chamo de dualidade, a reputação de estar à frente como líder, gestora, executiva, com um grande nome por trás, e aí, de repente, você toma essa decisão, de passar por essa transição da maternidade, e fazer essa mudança, e olhar para esse nicho que a gente estava conversando hoje. Não chamo nem de nicho, eu chamo de algo que hoje é muito, a gente acha que é fácil para nós mulheres, que já passamos por grandes empresas, tivemos grandes nomes, grandes marcas por trás, fazer uma transição dessa, que isso é fácil, mas isso não é. Então, para a gente começar, eu queria, perguntar uma coisa para você, que é o seguinte, nessas suas experiências, eu queria que você definisse reputação, mas definir reputação no seguinte, que muita gente confunde fama e networking, e você sempre teve um networking muito vasto.
Eu lembro, né, na nossa pós, você circulava em todos os grupos, né? E como que você explica essa diferença entre marca pessoal, porque você hoje você tem essa sua marca pessoal, né? E essa reputação que você construiu ao longo de todo esse tempo, né? E por que você acha que isso é tão poderoso para carreiras, especialmente para mulheres? Eu tenho um ponto muito positivo que, assim, eu sempre tive facilidade em lidar com pessoas. Eu gosto muito de lidar com pessoas, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de conhecer e eu gosto muito de perguntar, né? Eu acho que, eu até falo muito isso para as minhas mentoradas. A coisa mais positiva que a gente tem, uma das coisas mais positivas que nós temos é a escuta. Então a gente precisa perguntar e nós precisamos ter humildade para conhecer, né? Ninguém nasce pronto e ninguém nunca está 100% pronto. A gente tem que ter curiosidade. Então sejamos sempre curiosos, sempre, sempre. Eu acho que sempre tem que ser curioso com relação a tudo. E isso me ajudou muito a construir todo esse meu networking, a conhecer pessoas, a desbravar muitas portas, né, antes inexploradas. O que eu entendo quando eu falo de reputação e marca é que ela vem de dentro para fora e a outra vem de fora para dentro. Então, explicando um pouco, né? A reputação, ela está muito relacionada ao como as pessoas te enxergam, né? Ao como as pessoas te percebem. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito importante e uma linha muito tênue que você não pode ser refém disso. Então, você não pode ser refém do como as pessoas te enxergam. Porque se você for refém do como as pessoas te enxergam, você vai sempre buscar satisfazer a vontade dos outros, as expectativas dos outros. Não, você é, de fato, a sua reputação é o como as pessoas te enxergam, mas ela está sempre muito voltada para o que você entrega, né? O quão genuíno você está sendo nas suas atitudes, né? O quão empático você está sendo com as pessoas. E isso eu sempre busquei fazer no meu trabalho, né? Em todos os momentos da minha carreira, né? Eu tive muitos momentos, eu passei por muitas áreas. Eu sou muito grata a toda essa história que eu construí, né, no Itaú. O Itaú para mim foi uma lição, foi uma grande casa, assim, foi assim, eu sou só gratidão. Eu conheci muita gente, eu conheci muitas áreas, eu conheci muitos negócios, me abriu muitas portas, mas ao mesmo tempo eu me entreguei de corpo e alma, né? Eu acho que o importante é isso, é você se entregar de corpo e alma e você ser genuíno em todas as suas atitudes com todo mundo. Então eu acho que tem muito a ver com empatia, com você conhecer genuinamente cada um dos colaboradores com quem você trabalha. Você entender que as pessoas, elas são... O seu time é sempre uma engrenagem, né? Você tem que buscar extrair o melhor das pessoas sempre, porque todo mundo tem isso de bom para extrair. É você ser firme no seu posicionamento, né? É você ser transparente, porém sempre com gentileza, sempre com educação. Você vai agradar todo mundo? Não. Ninguém vai agradar todo mundo, gente. Nem Jesus agradou. Sim. Tá? Então, assim, essa é a linha tênue. Reputação é muito do como as pessoas te percebem, mas você não pode ser refém da sua reputação. Você não vai agradar a todo mundo e tá tudo bem. Né? Eu tenho uma amiga que ela fala muito essa frase, e tá tudo bem. Né? O que é a sua marca? Né? A sua marca é a sua essência. Então, eu uso muito um exemplo. Eu tive um gestor que para mim é uma grande referência, e ele é um cara muito tímido, né? Ele é muito fechado. E eu sou o contrário dele. Eu sou uma pessoa super expansiva. E eu lembro que uma vez ele veio me dar um feedback e ele falou assim pra mim: Clá, você precisa ser mais reservada. Você precisa ficar mais em silêncio. Ele falou bem assim, com essa calma. E aí eu parei e falei: mas você tá pedindo pra eu ser você. E eu nunca vou ser você. Sim. Então eu vou tentar fazer outra leitura deste feedback, né? Que talvez em alguns momentos, em algumas situações, valha mais a pena eu ouvir mais e falar menos, né? A forma como eu me porto para os diferentes tipos de público. E ele falou assim para mim: perfeito, é isso mesmo, era isso que eu queria dizer. Falei: então, a sua marca, ela tá muito relacionada à sua essência. Sua essência. Né? E as duas, elas andam juntas. Mas eu passo isso também muito para as minhas mentoradas. Todo mundo precisa entender qual é a sua marca. O que você vai deixar de marca?
Porque a marca, ela não está relacionada ao como as pessoas te percebem. A sua marca é sua e todo mundo tem uma marca, né? Então, assim, talvez a marca da Clarissa seja o fato da Clarissa ser uma pessoa expansiva. Então, você tem facilidade em fazer network, você tem facilidade em se comunicar. Mas todo mundo tem uma marca, né? Talvez a pessoa não tenha essa marca de ser expansiva, mas ela tem uma outra, né? Que quando ela forma uma conexão, ela consegue passar tal mensagem. Então, para mim, a marca é de dentro para fora e a reputação é de fora para dentro. Como que a gente conecta essas duas e a gente acaba fazendo uma grande entrega, entendeu? E como que a gente usa isso a nosso favor? Porque isso acaba abrindo portas. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu, assim, eu acho que o que você falou é perfeito, assim, porque existem vários códigos, né? Então, isso que você falou são vários códigos, cada um tem seu código, né? E aí cabe nós sabermos como que a gente coloca esse código, né, para as pessoas entenderem assim, e como que a gente, de repente, eu concordo com você, cada um tem sua marca, cada um se posiciona de uma forma, né? Isso vale para a marca pessoal e vale para marcas que a gente constrói. E isso que você colocou de não mudar, eu acho isso perfeito, porque hoje as pessoas elas acabam se adequando, ajustando a sua imagem para o que é necessário para o mercado, né? E aí você acaba deixando sua essência e, quiçá, se você não perde um pouco da sua reputação que você criou, porque você quer fazer essa transformação, né? Eu tenho a minha lembrança de você, né? Em cada passagem que você teve, o que você acha que as pessoas elas lembram de você em cada passagem que você teve? Como que isso transformou o seu legado? Você deixou um legado, são 22 anos, né? Só de Itaú. Eu acho que uma das coisas mais importantes que todo mundo deveria fazer é uma imersão em si mesmo. Se conhecer, né? Quando você fala assim para uma pessoa quais são seus pontos fortes, seus pontos a desenvolver, e a pessoa não sabe quais são, é porque ela tem que mergulhar nela mesma e fazer essa autorreflexão. Porque todos nós temos pontos fortes e todos nós temos pontos a desenvolver. Sim. Tem pontos a desenvolver que talvez a gente nunca consiga desenvolver 100%. E tá tudo bem. Mas como que a gente transforma esses pontos fortes em tão fortes que os a desenvolver fiquem super pequenininhos e ninguém nunca perceba, não seja de fato o relevante? Eu, Clarissa, eu tenho algumas coisas que hoje eu consigo enxergar de positivo, porque o ser humano tende a não enxergar seus pontos positivos, né? E a gente precisa enxergar os nossos pontos positivos. Eu sou uma pessoa super entusiasmada com tudo que eu faço. Eu sempre fui aquela pessoa que pega desde o projeto pequenininho que ninguém queria fazer porque não dava muita visibilidade e transformava em algo grande. Eu sempre fui essa pessoa para tudo na vida. Eu consigo pegar uma ideia pequena e a minha empolgação ela se torna tanta que eu faço aquilo se tornar grande. Explodir, né? Então acho que isso é muito positivo, porque principalmente quando depende de você engajar um time, né? Quando você é líder, você precisa engajar, você precisa inspirar. Eu tive um grande diretor que para mim foi uma grande inspiração e ele falava, não pode ser vendido, tem que ser comprado. Ou seja, você só vende aquilo que você compra. Então você tem que acreditar naquela ideia para você conseguir vender, para você conseguir engajar, para você conseguir inspirar. Então para mim, hoje eu enxergo isso como um dos meus maiores pontos fortes, né? É uma marca minha, eu sempre consegui transformar coisas pequenas que eu de fato acredito em coisas grandes. Né? Essa é uma das marcas. A outra marca é assim, e isso eu precisei trabalhar dentro de mim. Quando você trabalha no mercado financeiro, numa empresa grande, você está no meio de muitos homens. Né? E nós mulheres sabemos que não é trivial trabalhar no meio de muitos homens. Então, você precisa, de certa forma, ter certeza e confiança no que você está fazendo. Você precisa conhecer. Você precisa ter profundidade. Você precisa ter embasamento. Então, esse é um outro ponto forte meu. Eu estudo muito. Eu pergunto muito. Eu não faço por fazer. Eu gosto de falar que eu não anoto pedido. Então, eu preciso entender sempre o propósito do que eu estou fazendo. Eu preciso entender sempre quais são os benefícios daquilo que eu vou entregar.
para que eu consiga, durante a minha entrega, traçar as melhores rotas. E é isso que eu sempre mostro pro meu time, né? Não anotem pedidos, entendam o propósito, o porquê de cada coisa. Sim. Então eu acho que são essas duas coisas, Ale, que eu entendo como coisas, como pontos muito fortes meus, assim. E, gente, uma coisa que eu sempre falo, todos nós temos dias ruins. Todos nós. Todos nós temos problemas, todo mundo sai de casa com o filho doente, com o marido doente, bateu o carro. Alguma coisa. Alguma coisa. Mas a vida segue. A gente vai ter que, de certa forma, seguir. Né? Então, como que a gente inspira, respira, transpira e vai embora, sabe? E faz o negócio acontecer. Por quê? Quando você tá lidando com muita gente, são muitas vidas que você impacta. Sim. Né? Então, assim, vai com tudo, confia, entrega o seu melhor, bota engajamento, bota inspiração, sabe? Bota entusiasmo. Quando você coloca entusiasmo, tudo flui e todo mundo se ajuda. Então, pra mim, essa foi uma das minhas maiores marcas, né? Olha só, a gente falando de marca e reputação. Né? É uma marca muito forte minha, esse entusiasmo, essa vontade, e ao mesmo tempo, essa questão de engajar, sabe? Então, e conhecer com profundidade, para que você consiga influenciar o teu entorno. As pessoas, elas precisam, e quando eu falo influenciar o entorno, é influenciar de forma positiva. As pessoas no seu entorno, elas precisam entender que você conhece daquilo, que você tem profundidade, e você só vai ter profundidade se você perguntar. Eu concordo, assim, 100%, porque eu acho que você lembra, eu sempre fui uma apaixonada por marca, por marketing. Eu realmente, para falar sobre isso, e às vezes acontecem situações que se eu peco um milímetro, eu olho e falo, eu não estudei o suficiente. Então, quando eu decidi abrir esse canal, criar esse podcast, eu falo, ele chama True Connection, porque ele fala sobre, né, conexões verdadeiras, vozes que realmente sabem o que estão falando. E eu sou muito a favor disso que você falou, trazer verdade para qualquer situação, né? Porque hoje, Clarissa, tá muito fácil você achar que você sabe, sem profundidade, e colocar um assunto na mesa, e com isso você acaba perdendo sua reputação. Né? Você falou da dificuldade de nós mulheres também entrarmos em mercados tão difíceis. Eu imagino você no mercado financeiro, eu tive uma passagem assim no varejo, né? Eu passei pelo Carrefour, então tive uma posição alta no Carrefour, então entrar em situações, às vezes até em reuniões, se você não sabe assim, verdadeiramente o que você está falando, você não conquista seu espaço. E aí você perde sua reputação e você perde seu espaço. Então, isso que você falou, de transpor isso para as outras pessoas, para as pessoas que recebem essas informações de você hoje, você encoraja muita gente. Uma pessoa que tem a oportunidade de sentar com você e se sentir encorajado, né, com a sua experiência, com a sua reputação, com a marca que você tem por trás e com essa força. Né? Eu, muitas vezes no IBMEC, eu lembro que eu chegava e falava, não estudei, para mim era mais difícil, né? Eu venho de humanas e passar para exatas, e você olhar e falar, não, você vai conseguir, né? Agora eu vou chegar num ponto que eu acho que é emocionante para você, né? Que como foi equilibrar a Clarissa executiva com a Clarissa empreendedora e mãe, né? Então, assim, como que foi reinventar essa identidade profissional com a Malu? Então vamos lá, essa é a melhor parte, gente. A Malu é a melhor parte da minha história. A melhor parte, é o melhor momento, é o melhor motivo, assim. Não é fácil, né? Eu acho que a maternidade, ela é muito romantizada. Tá. Eu acho que existem vários temas hoje em dia que são muito romantizados, né? Um tema é maternidade, outro tema é, como a gente conversou, equidade, outro tema é mulheres no corporativo. Existem diversos temas que são muito romantizados e a gente precisa começar a dar voz para isso, né? A gente precisa começar a dar voz para que isso comece a mudar. Vai mudar do dia para a noite? Não vai, mas a gente precisa começar. A Malu foi como eu disse no começo, foi uma grande virada de chave. A Malu sempre foi o meu grande sonho. E ela veio para desconstruir tudo
tudo que eu tinha planejado para minha vida. E ela desconstruiu e continua desconstruindo. E assim, tudo que ela tá desconstruindo até hoje, crenças minhas, né? Uma coisa acontece quando nós não temos filhos. A outra é depois que nós temos. Ah, mas todo mundo tem que ter filhos? Não. Eu tenho amigas que não querem ter filhos e tá tudo bem, Tudo gente. bem. Faz parte da vida. Filho não é garantia de nada. Casamento não é garantia de nada, né? A gente precisa primeiro acreditar que, assim, nós não temos os filhos pra gente, né? Em algum momento é pro mundo. Sim. E eu aprendi isso muito com a minha mãe também. Mas a Malu, ela foi a minha grande virada de chave, porque antes da Malu, o meu grande sonho era fazer carreira, me aposentar no banco. E hoje não, né? Eu saí do mercado financeiro, eu tirei um sabático para reorganizar as minhas ideias, para me redescobrir. E agora eu tô buscando outros caminhos. Voltei a estudar, né? Tô estudando marketing digital, continuo sendo mentora de carreira, de desenvolvimento profissional. Assim, para mim, isso foi um dos grandes legados que o Itaú me deixou e que permanecem, e por mim vai permanecer por muito tempo. Mas assim, a Malu desconstruiu tudo, gente. Hoje eu sou outra pessoa, com outro olhar pro mundo, né? É difícil, é muito difícil. A maternidade não é trivial. Você equilibrar todos os pratinhos. Porque hoje eu vejo que assim, a carreira, e pelo menos pra mim, tá? E eu falo pra mim porque cada um tem um desejo e não tem certo, não tem errado. Mas trabalhar pra mim é algo muito importante. Eu preciso trabalhar. Eu também. Eu acho muito importante. Eu preciso me sentir útil, né? E ao mesmo tempo eu comecei a empreender com meu marido, né? O meu marido começou empreendendo antes e hoje eu tô ajudando ele. Não é trivial, o mercado não é trivial, não é simples, mas é gostoso. E aí, até pegando o gancho no que você falou lá atrás, né? A reputação que a gente constrói, a percepção que as pessoas têm da gente, ela acaba nos abrindo portas. Isso é um fato, né? E como que ela nos abre portas? Através de networking. E como que você faz networking? Através da sua marca. Então, acho que é uma tríade, sabe? E então é isso, assim, a maternidade, ela mudou a minha vida pro bem, mas não de forma fácil. Muitas vezes é doloroso, muitas vezes é sofrido. Às vezes eu olho para trás, eu sinto falta da executiva, né? Eu ainda tenho muitos resquícios da Clarice executiva, mas eu acredito também que a gente precisa, aos poucos, e faz parte da vida, encerrar ciclos, né? Hoje eu entendo isso. Até pouco tempo atrás, isso para mim era muito doloroso. Né? Então, a gente precisa encerrar ciclos. Então, eu encerrei o ciclo da Clarice executiva. Eu encerrei o outro ciclo da Clarissa que não tinha filhos. E eu iniciei novos ciclos, né? E talvez em algum momento, futuramente, eu vou encerrar aquele ciclo da mãe que tem o filho dentro de casa. E faz parte. Então, a gente tem que sempre ter essa força de como que a gente se reinventa. A gente tem que se reinventar a todo instante. A Malu veio para desconstruir, mas eu tô me redescobrindo. Uma nova estudante, uma nova mulher que agora empreende, que usa todo o legado para empreender, para conquistar outros caminhos, para manter meus mentorados, para ser mãe. Para mim, o mais difícil é o ser mãe. Gente, às vezes eu olho para aquela criatura de 3 anos, eu falo, Jesus, não é possível, entendeu? Será que eu vou dar conta? Mas aí você dá conta, você erra, né? Quantas vezes você não se desespera e você tem suas crises de choro? Eu acho que faz parte, a gente entender que nós somos seres humanos, nós somos falhos e nós somos vulneráveis. A gente precisa cada vez mais, e para a mulher eu acho que isso é mais difícil, né? Porque nós somos seres passionais. Como que a gente lida com as nossas vulnerabilidades num mundo que não aceita vulnerabilidades? Porque não aceita, não tá preparado. Ninguém tá preparado. É isso. Então, assim, a Malu, ela veio justamente para isso, para mudar tudo, para bagunçar tudo e para eu começar do zero. Do zero. E você acha que o fato, assim, de ser mãe, né? Isso em algum momento, como carreira, de ser vista, olha, agora eu sou mãe. Você acha que isso atrapalha? Você acha que isso tem um peso? Sim e não. Sim e não. Então eu vou dar exemplos práticos, tá?
Até um tempo atrás, eu não sabia se eu queria voltar para o mercado, Tá. ou se eu gostaria de continuar empreendendo. Porque o empreender, ele não vai parar, porque foi meu marido que começou, né? Quando eu tava ainda nessa dúvida se volto ou não pro mercado, eu fiz muitas conversas que me mostraram que o mercado não tá preparado ainda para maternidade. Então eu vou dar exemplos clássicos, assim. Eu cheguei a ouvir, assim, de recrutadores. Mas e se a sua filha ficar doente? O que você vai fazer? Falei, vou levar no médico. Mas então você vai faltar no trabalho? Pode ser que sim, pode ser que não, porque ela tem um pai também, né? Mas assim, a minha filha é a prioridade, eu não vou deixar a criança doente e vou trabalhar. Então, nessas horas, eu acho que sim, que a maternidade, ela pode atrapalhar, não a Clarissa. Tá. Porque eu soube me posicionar, entendeu? Então assim, eu botei na minha cabeça que a minha filha é a prioridade e eu declino do que eu entendo que das vagas, das posições para as quais eu entendo que aquilo atrapalha, né? Mas eu imagino para outras mulheres que estão na mesma situação e que não podem declinar. Respondendo a sua pergunta, sim, a Clarissa, em alguns momentos a maternidade pode sim ser um entrave. Tá. Mas eu decidi que não, para mim não é, né? Em outros momentos, a maternidade para mim me abriu muitas portas. Por quê? Porque eu comecei a fazer novas conexões com outras mulheres que vivem esse mesmo momento, mas que se não estão neste mesmo momento, têm essa sensibilidade. Tá. Né? Então, isso para mim foi muito positivo. Eu acabei fazendo conexões com mulheres maravilhosas, que me abriram outras... o marketing digital veio disso, né? De mulheres que me apresentaram esse caminho. Na mesma situação que eu. E para mim foi muito gratificante. E, gente, tem uma frase que eu ouvi quando a Malu era muito bebezinha. E para mim aquilo marcou muito. Que é, quando um filho nasce, você não consegue mais lembrar a sua vida antes dessa criatura. Você pode até ter lembranças do seu passado, mas é como se aquela criatura tivesse escondida em algum lugar. Na tua cabeça é como se ela estivesse ali. Então a Malu na minha vida, ela eu consigo lembrar muito da minha vida depois da Malu. Eu consigo lembrar pouco da minha vida antes da Malu. Porque pra mim ela era o meu grande sonho. Ser mãe pra mim hoje é o cargo mais importante que eu exerço e é o cargo que mais me dá alegria. É eu falar, sou mãe da Malu. Da Malu. É isso. Respeito quem não é mãe, respeito quem não quer ter filhos, tá tudo certo, Tá tudo gente. certo. Não tem certo, não tem errado. Eu, Clarissa, hoje, o maior orgulho da minha vida, que eu falo de boca cheia, eu sou a mãe da Malu. É isso. E assim, escutar você, porque Clarissa, eu sempre vou lembrar daquela pessoa que chegava, porque eu tenho que eu tenho o Itaú, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que trabalhar, e aquela energia, aquela correria, sempre o seu trabalho. E ver essa sua mudança, né? Mas você não perdeu sua essência. Você colocou toda aquela energia que tinha no trabalho, que você era muito focada naquilo. A sua carreira era a sua forma de viver em todos os sentidos, né? E você virou canhão para, olha, agora eu sou mãe, mas eu também sou empreendedora. O meu cargo mais importante é o de ser mãe da Malu. Mas, gente, olha, eu consegui fazer tudo isso, né? Passando por estudando de novo, empreendendo com meu marido, porque empreender não é fácil. As pessoas, elas acham que empreender, né? Nós que temos os nossos negócios, principalmente a gente que começa pequeno, acha que é muito fácil. Olha pra gente e já vê, olha, elas estão explodindo. Mas não é nada disso. A gente tem que lutar todos os dias. Eu não sou mãe, mas eu sei a luta que eu tenho todos os dias. E aí eu olho para você com admiração, porque você tem que empreender num mercado novo, porque é novo, né? E você falou muito bem, a gente que tem que cuidar da nossa casa, do nosso casamento, da nossa família. E isso tudo reflete na nossa imagem, né? No que a gente passa para as pessoas, essa imagem é verdadeira e as pessoas acreditam na gente.
né? Mas eu acho também, Ale, que assim, de novo, né, reforçando, porque quando a gente ouve assim, parece que é fácil. Não é fácil. É sofrido. É difícil você ter 22 anos numa instituição, você ter, como você falou, eu tinha sede de virar tipo, diretora, sabe? É muito difícil você se despir dos seus sonhos. Uhum. Mas eu nem gosto de falar isso do se desfazer dos seus sonhos, porque traz um peso muito negativo pra Malu, né? Ah, eu nasci, minha mãe tem que se despir dos meus sonhos. Não, isso é uma coisa minha. A maternidade, quando você tá ainda mais quando ela era muito pequenininha e eu acabei saindo do Itaú, a mulher tá cheia de hormônios no corpo, a mulher, dizem, né, que a mulher depois que ela tem um filho, ela leva até 3 anos pra voltar ao normal, né? E é uma verdade, assim, eu não tive puerpério, nada disso, mas a minha cabeça ficou muito bagunçada mesmo, foi muito doloroso pra mim deixar de ser aquela executiva, porque eu sempre fui de trabalhar muito. Né? Isso dá status, né, Clarice? Nossa, exatamente. Deixar de ter o status. Exato. E a outra coisa é aquela agitação louca. A Cris Junqueira, do Nubank, ela fala uma coisa, né? Que ela contrata os candidatos quando ela vê que aquele candidato ele tem vontade de... Ele chega mordendo a mesa. E eu sempre fui essa pessoa que mordia a mesa. Eu também. Então eu pegava todas as oportunidades. Eu cresci no banco assim, porque, cara, pra mim não tinha tempo ruim, não tinha projeto pequeno. Não, eu vou resolver, me dá que eu vou pras cabeças, entendeu? E quando você sai desse mundo, você... Cara, o que eu sei fazer? Você acha que você não sabe fazer nada. Você acha que você é uma incompetente. Nossa, acabou meu mundo. Então, pra você virar essa chave, é doloroso. Então, eu precisei entrar no meu modo caverna, né? Fazer mergulhar em mim e falar, não, a Clarissa, ela estava num cargo. É o que a gente falou, eu estou, mas eu não sou, né? Então, assim, até aqui, o Itaú foi uma grande troca, né? Porque tem outra coisa que eu falo que é assim, cara, eu não devo gratidão eterna. Por quê? Porque é uma troca. Sim. Ele me paga, me dá todos os benefícios e eu dou em troca a minha força de trabalho. Tudo é uma troca. Às vezes a gente dá a vida. A vida. E eu sou grata. Eu sou grata porque o Itaú me abriu muitas portas, me deu muitas conexões. Só que daqui pra cá, eu precisei, inclusive, além de ressignificar muitos dos meus planos, eu precisei me afastar de muitas pessoas. Entender que ciclos, eles se encerram. Sim. E chegam novos. Enquanto você não conseguir encerrar um ciclo, você não abre as portas para o novo, né? E eu acho que foi isso. Eu acabei virando, em determinado momento, o meu canhão para a Malu, para minha família, para as novas possibilidades, né? O que não é fácil também você fazer uma transição de carreira. Não é. Mas é importante. Tantas pessoas conseguem, então por que nós não conseguimos? Eu acho que o grande ponto é assim, como que a gente olha e pede aquele status, Clarissa, que é um status que não existe, né? Porque ele não existe, tá? E a qualquer momento ele pode desaparecer. Desaparecer por quê? De repente você passa a não ser mais interessante para aquela empresa e muitas de nós, né? A gente tem essa marca, porque você já prestou atenção que muitas vezes, né, você se apresenta, eu era, né? A Clarissa do Itaú, eu era a Alexandra do Carrefour. Não, eu sou a Alexandra Nicolau. Você é a Clarissa Aguiar. Um peso muito maior e eu sinto muito mais valor nisso. Mas a gente se despir desse status, e muita gente não quer se despir desse status, é muito difícil. Mas é porque isso está relacionado, Ale, e eu tenho muito forte isso em mim, eu percebi muito isso, que está muito relacionado a ego, a vaidade. Nós, seres humanos, somos vaidosos, tá? Então, para mim, era muito doloroso, às vezes, eu entrar numa rede social de profissão assim, eu ver as pessoas, eu percebi as pessoas que trabalhavam comigo e eu não estava mais ali. E aí eu comecei a perceber que aquilo é um status. É uma posição só, né? Sim. A Clarice, ela continua sendo aquela pessoa, com aqueles valores, com aquela marca que é só dela. Só dela. Com aquela reputação que é só dela. E que eu
não, tô desbravando novos caminhos. E o mais interessante que eu percebo hoje é a quantidade de pessoas que me conhecem do passado e que hoje, em alguns momentos, me procuram para saber o que eu tô fazendo, porque elas também têm esse desejo, mas talvez não têm coragem, né? E gente, eu até falei para você, hoje em dia, você fazer uma transição, você mudar a sua rota no país que a gente vive, com a economia que a gente vive, Sim. É um ato de coragem. Coragem. É muita coragem, entendeu? Só que ao mesmo tempo, assim, você tem a sua história para construir, você precisa construir a sua história, e eu tenho a minha para construir, né? A nossa história, ela não acaba quando a gente sai de uma empresa. Não. Ela continua. E como a gente continua? Tantos continuam, né? Por que a gente não pode continuar? E, de novo, não somos, estamos. A gente tem que tirar esse ego, a gente tem que acabar com essa vaidade. Né? Mas para fazer o nosso fechamento, eu falo que, assim, reputação é aquilo que é sobre o que fica. E o que você quer que as pessoas lembrem de você daqui a 10 anos? E como que essa sua jornada como mãe e mentora influencia esse legado? Então, eu quero que as pessoas se lembrem de mim como uma pessoa empática, que sempre teve o olhar voltado para o próximo, em ajudar as pessoas, né? Como uma pessoa forte, eu aprendi isso muito com a minha mãe. Então, eu sou forte e como que eu consegui me reinventar, né? Então, é esse misto de coragem, de entrega, de dedicação, de entusiasmo e de vontade de fazer acontecer. Então eu quero que as pessoas se lembrem de mim por isso, assim, essas são as minhas marcas, né? O que eu quero deixar de legado para as pessoas e principalmente para minha filha é isso. E é isso que eu quero que ela faça também, eu quero que ela siga esses princípios. Esses seus valores. Esses valores, isso mesmo. Isso está muito associado à marca, tá? Com certeza. As pessoas, quando a gente faz esse trabalho de marca, falam assim, mas por que você traz valores para uma marca? Porque os valores, eu falo, a marca, ela traz muito a essência do que você é como pessoa, né? E a mais, né, Ale, o Cortella fala muito sobre isso, assim, se você fizer alguma coisa e você perceber que sua mãe ou seu pai, eles não se sentirão admirados e felizes com a sua atitude, foi porque não valeu a pena, não foi certo. Então hoje eu penso muito nisso, assim, na forma como eu fui criada, os valores que me foram passados, eu busco passar os mesmos valores, os mesmos princípios. Se eu fizer 1/3 do que a minha mãe fez por mim, eu já tô feliz, porque a minha mãe é a minha grande referência. É isso que eu quero deixar, e mais importante, né, cargos, crachá, eles passam, gente. Eles passam, mas o que fica é a marca que você deixa para as pessoas, é o quanto você consegue transformar positivamente a vida das pessoas. Se lá no futuro em algum momento alguém fala assim, nossa, lembrei da Clá por algo positivo, já valeu a pena. Que foi, a gente não se via há 10 anos. Exato. E eu queria falar sobre reputação, eu queria falar sobre personalidade. Eu falei, eu vou atrás da Clarissa, porque ela tem essa personalidade e que eu acho que isso é muito forte, é muito válido trazer uma voz tão forte nesse sentido. E isso é o que vale no final do dia. E a empresa, ela vai embora. Mas o nosso legado, a nossa reputação que a gente construiu, isso, se a gente souber fazer valer, isso é para sempre. Exatamente. Isso é para sempre. Então, assim, eu quero te agradecer muito, tá? Por você ter vindo aqui, a gente sentar e bater esse papo, foi ótimo. Muita sorte quem tem a possibilidade de ter você como mentora de carreira. E eu queria que você deixasse aqui para a nossa audiência, para a audiência do nosso podcast, todos os seus contatos, né, para as pessoas seguirem você nas suas redes e também ter a oportunidade, de repente, encontrar com a Clarissa nesse novo desafio que é marketing digital e em mentoria também. Claro, Ale, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Ficaria aqui horas e horas conversando com você, relembrando o passado, fazendo planos para o futuro. Estou muito feliz, obrigada mesmo.
Quem quiser me procurar, eu tô no Instagram, é claaguiar.eds, tá? E quem quiser me procurar também no LinkedIn, fique super à vontade. Vai ser um prazer conversar de carreira, de vida, de maternidade, de tudo. E é isso. Obrigada. Conte comigo, que precisar, estamos aí. Obrigada e até o nosso próximo True Connection.